Mais uma vez eu saúdo a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A toda a igreja Batista Ebenezer, aqueles que congregam, aqueles que visitam, aqueles que estão lá de passagem, outros não, a todos que de alguma forma ou outra têm contato com essa mensagem, eu saúdo na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, estamos em escola dominical, EBD. Possivelmente você deve estar assistindo esse vídeo domingo, 26/4/2020, às 9 horas ou mais, mas é a hora que esse vídeo é liberado. Se não, a qualquer momento, eu espero que a palavra de Deus faça aquilo que apraz Deus, né? E que seja tudo para a honra e glória dele. 1 Coríntios capítulo 16 é o último capítulo. 1 Coríntios tem 16 capítulos, esse é o último, e vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais de Paulo. Eu estou com a minha Bíblia aqui, vou ler do verso 5 ao verso 9. Gostaria que você me acompanhasse essa manhã, ou essa noite, depende do momento que você estiver assistindo, né? O verso 5 ao verso 9 diz assim: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Antes vamos orar, né? Você está falando com Deus na total dependência dele, para que nós possamos meditar essa manhã sobre esse texto. Pai, me ajude novamente, fale aos corações dos ouvintes, daqueles que ouvem, porque não sou eu. Nada do que temos em mãos foi um de nós que escreveu isso, mas foram homens santos, ó Deus, homens escolhidos por Ti, usado pelo Espírito Santo, a qual escreveu o que temos em mãos. Mas Deus, precisamos do Seu Santo Espírito essa manhã, para que dê luz ao texto. Coloco cada pessoa da Ebenezer, cada pessoa, nesse momento em que nós estamos passando momentos difíceis, ó Pai, dessa pandemia. Muitas pessoas com medo, outras passando por essa situação, pessoas enfermas. Ó Deus, sei com essas pessoas, com seus familiares, nos dê sabedoria, cada um, como lidar em momentos turbulentos como esse. Coloca a liderança do nosso país em Suas mãos, que nós possamos confiar em Ti e não em homens. Nos ajude, nos dê livramento, contamos com a Sua misericórdia. Peço mais uma vez, Papai, me ajude por graça, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém e amém. Primeira coisa que eu aprendo com Paulo aqui, e eu fiz as minhas anotações no meu caderno de anotações aqui, e quero estar trazendo para os irmãos. Paulo era uma pessoa que tinha projetos como qualquer outra pessoa. Nós, às vezes, olhamos para pessoas das Escrituras e temos elas como pessoas distantes de nós, de uma realidade bem distante, mas não. Paulo, ele tinha projetos como nós todos temos. Não é errado fazer projeto de forma nenhuma, a Bíblia não condena você fazer projeto. O errado, nós já aprendemos sobre isso, é você não considerar Deus nos seus projetos. Isso, sim, é muitas vezes uma afronta diante de Deus, né? Quando nós não cremos em Deus. Agora, Paulo, ele faz projetos. Ao final dessa carta aqui, após ele ter falado sobre as coletas, né, que não é dízimo, não nesse contexto, as igrejas e que ele iria passar, pegar para ver uma organização, nós vimos isso a semana passada. Então ele vai fazer umas considerações finais. Ele fala assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia,
porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Paulo está falando aqui de projetos. Quantos de nós fazemos projetos? É natural. Quantas pessoas fizeram projetos e por causa dessa pandemia, não é possível os seus projetos. O pastor Alexandre Dutra mandou um folder, né, de uma viagem para Jerusalém. E o ano que vem, se nós estivermos vivos, eu olhei para aquilo lá e mostrei para minha esposa, olha que legal, a gente poderia fazer um esforço de ir para essa viagem, né, para Israel. Mas quantas coisas podem acontecer daqui a um ano? E quantas pessoas fizeram projetos o ano passado e esse ano não deu nada certo e elas poderiam ter previsto tudo. Mas sempre vai ficar algo de fora, ninguém previu uma pandemia, né? Então Paulo faz projetos também. Mas dentro dos projetos de Paulo, e a questão aqui de Paulo não é uma viagem para ele estar apenas passeando ou coisa desse tipo. Não, envolvia o projeto de Deus na vida dele. E a maioria das vezes que Paulo está falando é relacionado ao evangelismo, relacionado àquilo a qual Deus o chamou, o comissionou. E aqui não é diferente, né? Ele quer conhecer esses irmãos. Quando lemos Romanos, lá no capítulo 1, você vê Paulo orando por uma igreja que ele ainda vai visitar, ele não conhece, ele já ora por essas igrejas. Então, a vida de Paulo é envolvida com a igreja e os irmãos, o tempo todo. E lógico, o Deus dessa igreja, o Cristo dessa igreja. Mas algo que Paulo sabia e que nós devemos saber é que os planos dele têm que estar de acordo com os planos de Deus. Porque é Deus quem abre e quem fecha as portas. Às vezes nós queremos tomar a batuta da mão desse maestro, né, que é Deus, e nós encaminhamos o som de acordo com as nossas orquestras. E não é assim. Se você for fazer algo que Deus não quer que você faça, você não vai fazer, né? E ao contrário é a mesma coisa. Ele vai providenciar meios, como ele fez com Jonas, né, para que as coisas aconteçam. E lá no céu, nós vamos agradecer a Deus por isso, porque nós somos como crianças. Nós queremos ter a mente de Cristo, devemos ter, mas nós não temos o conhecimento de Deus. Nós temos que apenas confiar. Ele vai nos dando a mente de Cristo porque Ele é o nosso modelo. A nossa mente deve copiar aquele que não teve pecado. Nós procuramos imitar pessoas e você acaba sendo aqueles que você imita. Você já viu pessoas que imitam um jogador de futebol, ele corta o cabelo igual aquele jogador, uma estrela de rock, ela faz uma tatuagem, ou coloca um brinco, um piercing de acordo. Por quê? É uma forma de elogio, dizer que aprova e que gosta, e você acaba imitando aquela pessoa que você aprova. Nesse sentido, nós devemos fazer com Cristo. Não quer dizer que você vai para uma cruz, é algo nesse sentido. Mas nós vamos refletindo Cristo aqui na terra, aquele que não teve pecado. Eu sou pecador e salvo pela graça de Deus, mas ainda há vestígios da velha natureza na minha vida, luto contra o pecado, eu devo olhar para aquele que não tem pecado, que é Jesus Cristo. E quando Paulo fala para imitar ele, Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo está falando, eu estou refletindo a Cristo, então vocês orem para mim. Basicamente é isso. E quando olhamos para Paulo, o comportamento dele, ele fala assim no verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Paulo tinha o seu querer, os seus gostos. Pois espero permanecer convosco algum tempo. Ele tinha o desejo de permanecer com aquelas pessoas algum tempo. Eu tenho desejo de fazer viagens. Eu estou assim, parece que quando você não tem, a coisa se torna mais dourada, né? Então assim, eu não vejo a hora de passar isso para mim ver minhas filhas, né? E viajar bastante, não vejo a hora de vê-las, né? E Paulo, ele fala, eu quero ver vocês,
né? E eu quero ficar um tempo aí com vocês. Mas a chave aqui é o final do capítulo 7. Se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Muito diferente de uma mensagem passada hoje por algumas igrejas da questão de determinar. Não é isso? Eu determino que isso aconteça. E quando eu estava estudando sobre esse contexto, né, se o Senhor permitir, eu grifei essa palavrinha e lembrei de um estudo que nós fizemos com a igreja, né, e terminamos a carta de Romanos. E quando nós passamos por Romanos capítulo 1, no verso 10, eu me lembrei disso, eu falei, eu vou pegar esse versículo para nos ajudar nessa linha de raciocínio. Paulo fala assim: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui Paulo já está escrevendo carta para uma outra igreja, aos Romanos. E quando ele escreve Romanos, você percebe esse mesmo espírito submisso a Deus, de temor a Deus. Porque ele diz assim: em todas as minhas orações, não só em uma oração, em todas, suplicando, ele não está determinando. Eu determino que vai dar certo isso. Você não encontra isso em lugar nenhum das Escrituras. Não num contexto, no seu lugar correto, num contexto imediato, num contexto distante, toda a Bíblia. Não, você pode pegar alguns versículos fora de contexto para ter um pretexto para dizer isso. E a palavra de Deus não nos ensina que nós somos Deus, e Deus deve se sujeitar. Certa vez, a minha irmã me contou que estava em São Paulo, há muitos anos isso. Pode pôr anos nisso daí, muito tempo. No começo da igreja, quando veio esse triunfalismo para o Brasil, né? Se Deus não abrir o mar, eu passo por cima do mar. Se Deus não abrir o mar, olha, você não tem como passar por cima do mar. Não por conta, né? Se Deus fizer você andar sobre as águas, tudo bem, mas não quer dizer que Ele vai fazer. A vontade de Deus prevalece a nossa. Se Ele não abrir o mar, Ele vai fazer andar sobre as águas? Não. Teve todo um projeto de Deus, teve o porquê dele abrir o mar. Nós vamos aprender que há algo muito mais profundo nisso. Ali não era o triunfo do povo, era a glória de Deus. E ali estava simbolizando o batismo nas nuvens e na água. Tinha algo muito maior do que nós podemos imaginar, aquela travessia do mar ali. E não somente o triunfalismo humano, é o triunfalismo de Deus, porque todo o contexto de Êxodo lá você vê, para que vejam e conheçam que eu sou Deus. Nós somos um povo amado? Sim. Querido por Deus? Sim. Quanto nós somos queridos? O suficiente para Ele enviar o seu Filho a morrer por nós. É o grande amor de Deus. Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho. Não abrimos mão disso. Mas em nenhum momento Deus nos coloca nós num pedestal e começa a adorar. Deus adorando o homem adorando o homem. Não. É Deus. E nós vemos isso nos apóstolos, todos. Nós vemos essa dependência nos profetas. Nós vemos Davi quando escreve Salmos, esse coração derramado diante de Deus, não essa autoridade diante de Deus. Por isso que Paulo ele fala em Romanos 1:10, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele confia e ora pela vontade de Deus. Jesus Cristo nos deu o exemplo, que seja feita a sua vontade. É gostoso quando há pessoas orando por nós, um momento bem difícil da minha vida. A igreja conhece essa história, a igreja passava por turbulências, e eu estava em início de projeto, e você via assim ataques de Satanás mesmo, e
quando eu digo isso, é com convicção de que foi declarado, né? Pessoa de dizer, eu estou amando do diabo, né? Para te derrubar. E, primeiro, não derruba porque nós não estamos em cima de nada. Se você sobe em cima de alguma coisa, pode ser que alguém te derrube. Mas quando nós estamos com Cristo, nós estamos nessa rocha. E nós não estamos subindo em nada por conta. Se você está em algum lugar, é porque Cristo te colocou. E nessa dependência, né? Mas eu lembro do irmão Isaías, né? O irmão Isaías, um senhor que foi braço direito meu lá na igreja durante muitos anos, no sentido de estar ali junto, ajudando, apoiando e se dedicou totalmente à obra, mas ele já veio a óbito, Deus o recolheu, chamou para si. Foi promovido, nós queremos dizer, né? E eu lembro que eu estava lá e ele veio e encostou aquela mãozona dele assim no meu ombro, e eu não era pastor ainda. E ele falou assim: irmão Dorian, não se passa um dia que eu e a Betinha não oramos por você. Aquilo me desmontou. Porque havia pessoas suplicando diante de Deus por minha vida, orando por mim ali. Eu não me sentia sozinho. E aqui você vê Paulo orando por essas pessoas e o desejo de ver essas pessoas. O tempo todo ele ora pela igreja, ele ora por essas pessoas. E nós normalmente oramos pedindo coisas para nós mesmos. E a necessidade faz orar por nós mesmos, mas o amor faz orar pelos outros. Mas quando eu chego diante de Deus, eu não determino que Deus abençoe aquela pessoa. Não, eu peço pela misericórdia e a graça de Deus por aquela pessoa. Suplico. Paulo usa o termo roga. Nós sabemos diante de quem nós estamos. Nós sabemos que o nosso coração é de pedra, que é só Cristo que pode quebrar o nosso coração. Somos rodeados de pessoas com o coração ali, de pessoas não convertidas, que zombam da palavra de Deus, zombam da pessoa do Senhor Jesus Cristo, zomba de você, né? E nós dependemos totalmente de Deus, totalmente. Então, nesse dia a dia, nos nossos planos, nós temos que ter isso em mente. Nós podemos orar por nós mesmos, orar pelas pessoas, mas lembrar que é Deus. Quando você tem alguém que tem o coração de pedra, ainda como o seu era de nascença, antes de você conhecer e se entregar totalmente a Cristo, se isso aconteceu com você, você não é mais que as pessoas à sua volta. Então, normalmente nós chegamos diante de Deus e suplicamos: Pai, aquilo que o Senhor fez comigo, faça por essa pessoa. Nós nos entristecemos pelas pessoas que caminham para o inferno. Não foi eu que levantei de manhã e bolei um plano mirabolante para mandar as pessoas para o inferno. A palavra de Deus diz isso. E se você crê em toda a Escritura, você crê na existência de um inferno. E quando você vê isso, você faz algo a respeito. Spurgeon, ele falava assim: olha, as pessoas podem ir para o inferno, mas não antes de passar por cima do meu corpo. Eu estou na frente delas. Entende? Ele falava: as pessoas podem ir para o inferno, mas sem antes não passarem por cima dos nossos corpos, elas vão ter. E se passarem, e você no chão, você ainda segura pela aba da sua roupa, implorando e segurando elas. Esse é o conceito de evangelho, de que a Bíblia diz o que esperam as pessoas sem Deus. E esse temor a nós é conto da carochinha para alguns, mas para nós é temor porque o Espírito Santo nos convence desse juízo. E quando nós somos convencidos desse juízo, nós também somos convencidos da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra, o Espírito Santo mostra o pecado em nós, mostra o juízo vindouro e mostra a justiça de Deus, que algo deve ser feito a respeito disso. Então nós levamos o Evangelho e apontamos para Cristo sempre, 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 sempre. Porque caso contrário, somente ensinar as pessoas a ter uma vida boa aqui, é como as pessoas precisam de pão e você está dando pedra. Usando um termo bíblico, serão como nuvens sem água.
Não serve para nada. Mas quando nós pregamos a Cristo, e o centro da Escritura é Cristo, sempre Cristo, porque Cristo, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo, esse tempo está passando, passa rápido. Tiago fala que a nossa vida é como um vapor, ora vê, ora não se vê. Passa muito rápido. Então, outra anotação que eu fiz aqui, né, nessa questão de nós determinarmos, né, o cego Bartimeu, quando nós estudamos Marcos, né, também estudamos o Evangelho de Marcos, foi muito gostoso, aprendi muito. Vimos lá, lembra do cego Bartimeu, quando nós chegamos lá em Marcos capítulo 10, o que ele gritava? Jesus, filho de Davi, eu determino que vem aqui. Jesus, filho de Davi, é isso? Tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Eu anotei duas palavrinhas aqui, porque no momento ele fala compaixão também. Tenha compaixão de mim. Quando ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está dizendo o seguinte, o contrário de justiça. Ele não está falando, Jesus, filho de Davi, faça justiça, porque eu mereço. Olha só, eu sou um cego. Essas pessoas estão vendo, então eu mereço ver. Ele não diz isso. Ele suplica por misericórdia. Por misericórdia, a segunda palavrinha que eu anotei é compaixão. Ele não pede pelos seus direitos, não. É compaixão. Então, essa forma que nós chegamos diante de Deus. E lá em Marcos também, nós, logo no começo, no capítulo 1, verso 40, você vai ler um leproso. O que esse leproso está fazendo? Está de joelho. Fazendo o quê? Suplicando. O que ele está dizendo? Se quiseres, pode purificar-me. Para quem ele está dizendo? Para Jesus Cristo. Nós temos um homem leproso. E nós sabemos que a lepra, ela simboliza o pecado. A lepra não é o pecado, apenas um simbolismo. Uma pessoa que está com lepra hoje, né, não significa que ela é o sinal do pecado dela, não, mas na Bíblia ela tem esse simbolismo. Então, nós olhamos a nossa condição. Você não fala, Jesus, eu determino que o Senhor cure a minha lepra. Não. Como que esse homem chegou diante de Cristo, o único que poderia fazer algo em relação à sua vida? Como nós chegamos diante de Cristo, o único que pode fazer em relação aos nossos pecados alguma coisa? Nós caímos de joelho, de boca ao pó. Ali suplicamos, Jesus, se tu queres, faça algo a meu respeito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós oramos. Seja feita a sua vontade no céu e na terra, nós dizemos. Mas nós não nos atentamos a isso. Antes de pedir qualquer coisa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós já suplicamos a Deus no sentido de que a vontade dele deve ser feita no céu e na terra. E esse homem, ele cai de joelho, lá em Marcos capítulo 1. Cai de joelho diante de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e suplica. Se queres, o Senhor pode fazer algo a respeito de mim, o Senhor pode me curar. Qual foi a resposta? Eu quero. Eu quero. Amados, ainda tem orgulho no seu coração, às vezes a sua oração não está sendo respondida por essa questão. Nós chegamos por graça diante de Deus porque Ele nos ensinou. Suplicamos pela sua misericórdia, falamos com Ele, e Ele veio para sarar as nossas almas. O que está ferido é as nossas almas. Isso vai passar. Ficamos enfermos, ficamos doentes, sofremos pandemia, situações adversas, situações financeiras terríveis, seja o que for, vai passar. Mas o momento
é de suplicar a graça e a misericórdia do nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E o nosso problema não requer um técnico em alguma parte técnica, área da nossa vida, filosofia, psicologia. O nosso maior problema é da alma, e só tem um médico da alma, é Jesus Cristo. É Ele quem cura as nossas almas. Por que nós damos tanta volta assim? Porque o nosso coração é duro, porque nós queremos fazer do nosso jeito. E aí não há paz, não consegue dormir. Levanta de manhã, não vê o sol nascer, não vê o sol se pôr, a vida é apenas por vultos, vai para o trabalho, não sabe nem por onde passou, volta, não sabe nem de onde veio, vai para o shopping center, parece zumbi atraído, né, como mariposa atraída pela luz para aquelas vitrines, vai pela internet, fica girando o dedo sem sentido, porque quer alguma informação que sacia a sua alma, e assim se tornam as nossas vidas. Porque nós queremos ser arrogantes, sermos deuses. Mas quando nós nos humilhamos, entendemos que é graça de Deus, nós encontramos descanso para nossas almas, porque a pior parte já foi resolvida. E essa sensibilidade, essa ligação para com Deus, faz com que haja uma paz que o mundo não pode dar. Você pode estar na UTI, passando por coisas terríveis, mas você está em paz. Me lembro quando estava socorrendo minha mãe, né? Deu aneurisma e eu seguindo atrás da ambulância. Na verdade, eu aguardei a ambulância chegar, né? E depois seguindo o carro fúnebre e coisas terríveis, colher caixão. E logo veio meu pai passando por tudo de novo, né? Câncer no pulmão, terrível, hospital do câncer, dias, dormindo junto com ele, ajudando, e aquelas coisas todas, em paz. E essa paz que vem de Deus é justamente dessa dependência, porque se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou nessa graça. Se o Senhor quiser e permitir, o meu pai vai viver mais um dia, senão vai viver mais 10 dias, senão vai viver... Mas é o Senhor que disse que a batida dos nossos corações são contadas. Então o fato de eu estar tranquilo num velório não quer dizer que eu não sofra com aquilo. Não, são coisas distintas que nós podemos separar. Há uma dor terrível que não passa. Há uma saudade que bate. Mas há algo muito maior que todo e qualquer sentimento, que coloca a casa em ordem, que estabiliza, que coloca no plumo. É Jesus Cristo. A pessoa dele através do Espírito Santo trabalhando na minha vida. Então, o ponto-chave é essa dependência de Deus, porque você sabe que nós dependemos dele. Então, nós temos esse exemplo logo de imediato aqui com Paulo, né? Outra coisa que eu aprendo, a forma de Paulo trabalhar mostra que havia sensatez. E eu separei aqui um texto que me ajuda a pensar nessa sensatez de Paulo, que está em Efésios 5,15, né? Deixa eu ver, deixei anotado aqui, ó. Efésios 5,15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sempre que nós olhamos o comportamento de Paulo pós-conversão, você vê ele buscando esse equilíbrio, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando o tempo, organizando o tempo. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Então espera aí, se eu quero saber qual é a vontade de Deus, onde que eu determino e encaixo aí? Impossível. Impossível. Não tem como. Procure compreender a vontade do Senhor. E Ele dá a chave. E não vos embriagueis com vinho em que há briga e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu vou compreender a vontade de Deus? Através do Espírito Santo. Quando há meditação, quando há busca, oração, espera, entrega, consagração,
tudo isso na nossa vida, os resultados vêm. E uma ação que você toma, nutrida, munida, direcionada pelo Espírito Santo, vale por milhares de ações que você tomou por si só, por conta própria. E o resultado do que você pode fazer com a sua vida está aí do seu lado, ou está na sua frente, diante dos seus olhos. Olha o que você fez com a sua vida. Olha o que eu fiz, o que eu faço com a minha vida sem Deus. Eu ganho dinheiro. Muito bem. Parabéns. Eu viajo. Eu curto a vida. É isso então? São esses prazeres temporários? É isso? Mas quando você encosta a cabeça no travesseiro ali, você sabe a existência de Deus. Quando estudamos Romanos capítulo 1, a gente aprende que ninguém nasce ateu. As pessoas se fazem ateus no decorrer do tempo, quando elas vão ignorando aquela voz de Deus falando com eles, sempre, sempre. Então, o meu prazer está em Deus. E se aqui nessa vida Deus promove tempos de paz, tempos em que eu posso usufruir aquilo que Ele está me dando, isso é graça sobre graça, mas nada que isso. Está aí. Todo plano deve estar debaixo da direção de Deus. Anotei aqui. Todo plano. E grifei o verso 9. Verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Portas abertas, portas fechadas. Nessa dependência de Deus, Paulo, ele, nesse contexto de oração, de escrevendo para a igreja, ele fala que tem o desejo de fazer coisas, se Deus assim permitir. E aqui agora ele vai falar sobre uma oportunidade, uma porta que se abriu. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nas Escrituras nós encontramos portas abertas por Deus, portas fechadas por Deus. Vemos o diabo trabalhando, Paulo falando, olha, me foi fechada, Satanás me impediu eu fazer isso. Não é? Nós temos essa dinâmica. E antes de Paulo falar sobre essa porta, ele fala se Deus permitir. Como que era essa porta que Paulo estava enxergando? Verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para trabalho se me abriu. Ele está falando do trabalho aqui do Evangelho. Só que nós sabemos aqui esse contexto, né? De Éfeso, que ele está falando no verso 8, é um contexto de ocultismo. É um contexto de feitiçaria. Nós vamos ver depois as pessoas que se converteram queimando livros lá, né? De feitiçaria. Diana. Tudo isso aguardava ele. Então, algo que eu aprendo, e até fiz nas minhas anotações aqui, a oportunidade e dificuldade. Peguei de um estudo que eu tenho mais antigo. Essas duas palavrinhas. Não quer dizer que você tem uma oportunidade que você não vai ter dificuldade. E Paulo fala das duas aqui. Há uma grande oportunidade para o trabalho. Uma porta se abriu. Mas há dificuldades, há adversários. Então, não quer dizer que portas que Deus abriu vai ser uma anhanguera, em que você vai pegar, colocar o seu carrinho lá e de boa, vai te dar um carro zero e você vai chegar em São Paulo, né? De boa, né? Pegar uma Bandeirantes que é maior, dá para andar mais, 120. Não necessariamente. E normalmente dentro do cristianismo, algo que a gente aprende de início é que o caminho é estreito e tortuoso, assim, ó, né? Tem que obedecer às regras, tem que observar, tem que depender de Deus cada dia, de glória em glória, de fé em fé, é o caminho. Lâmpada para os meus pés, ilumina só o espaço que eu preciso dar aquele passo, porque o próximo passo eu dependo totalmente dessa lâmpada novamente, e o segundo, terceiro, luz para meus caminhos. Um farol de um carro ilumina quanto aí? Nunca medi, mas 100 metros,
chutando alto, 200 metros, mas vai iluminando um trecho, um outro, e você anda milhares de quilômetros, aí pode andar só à noite usando um pequeno farol. Assim é a palavra de Deus. E Paulo, ele vê ali uma oportunidade, e ele olha e fala, ainda há problema lá, há adversários, né? E, concluindo a carta, e se Timóteo for, a partir do verso 10 agora, vede que estejais sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Paulo, Tiago é novo e ele manda algumas diretrizes lá para essas pessoas que vão ler, para não desprezar Timóteo. E nós temos isso muitas vezes dentro da igreja, né? E nós devemos incentivar uns aos outros ao crescimento, mas Paulo fala, nós não devemos desprezar as pessoas. O verso 12, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. E o verso 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortaleceis. Esse varonil é de homem mesmo, né? Vence o medo, ele está falando. Fortalecei-vos, vigie, todos os nossos atos sejam feitos com amor. A regra áurea que rege as nossas vidas. A Bíblia fala que o amor nunca falha. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Já viu mães? Eu conheço uma mãe que enfrentou traficantes, talvez não seja a única, com certeza tem muito mais, para resgatar um filho. Por que ela fez isso? Por amor. O amor lança fora todo medo. O verso 15, e já partindo para o fim. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos. Então aqui são pessoas que se consagraram a servir a Deus. Como? Servindo as pessoas. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Opa! Paulo está escrevendo e está faltando alguma coisa. O que está faltando, Paulo? Dinheiro? Não é o que ele vai dizer. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. O que está faltando? Está faltando eles. O que eles levaram? A própria pessoa deles. Eles é o que estavam faltando. Então Paulo está falando, olha, o que está faltando que vocês, não tem como vocês dar, a não ser que vocês saiam daí. Foi o que eles trouxeram. Trouxeram o que? Refrigério ao meu espírito e ao vosso. Terminando, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Em tempo de pandemia, né? Uma pena. Conversava com uma irmã hoje, ela falava, nossa, mas ela é tão maligna essa doença que ela nos afasta um dos outros e não podemos mais abraçar. Esse ósculo santos era um beijo, usado na época uma saudação. Contextual, é da época, hoje seria aperto de mão, né? Todos, para nós aqui, a nossa realidade. Todos os irmãos vos saúdam, né? O verso 21, a saudação. Escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Porque nem sempre era Paulo que escrevia, ele ditava e outra pessoa escrevia, né? Silvano, muitas vezes. Verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema é maldito. A palavra maldito é separado de Deus. Não tem maldição pior do que essa, né?
Estar em Deus é bênção, afastado de Deus é maldição. Então, fora de Deus, né? Se não ama o Senhor, é maldito. Maranata, essa palavra Maranata quer dizer, ora venha, Senhor Jesus. Eu creio que está muito próximo, bem provável que a nossa geração ainda vai ver a volta de Cristo. Maranata, ora venha, Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Esse é o nome, Cristo Jesus. A chave de todas as coisas. Sem mim, nada podeis fazer. É esse nome que Deus exaltou sobre todos os nomes. É esse nome que todo joelho se dobrará. Se não se dobra aqui, na eternidade vai se dobrar. É esse nome que nós devemos exaltar, adorar e depender. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa palavra. Se o Senhor permitir, nós aprendemos esse dia. Ó Deus, nos dê um coração voltado a Ti, com temor e tremor. Ó Deus, o coração do homem planeja, mas o Senhor dirige os passos. Porque Deus, muitas vezes, e bem parte ou a maioria das vezes, nós não sabemos o que fazer. Ó Deus, mas os seus planos são sempre melhor do que os nossos. Todos eles, ó Pai. Por isso nos ajude a compreender isso, a depender totalmente de Ti. Ó Pai, o que podemos fazer para alcançar a Sua graça? Qual é o limite? Ó Pai, se pedir para fazermos algo tão difícil, subir uma montanha, conseguir feitos e proezas, talvez muitos animariam a fazer. Ó Pai, mas quão mais difícil é alguém chegar e dizer para nós confiarmos só na Sua graça, não nas minhas mãos, nos meus projetos. Ó Deus, que bom, ó Deus, que bom que nós podemos fazer isso, o Senhor nos permite. Que bom, ó Deus, que não está nas nossas mãos, porque somos falhos. Haja visto o que fazemos com as nossas vidas. Ó Deus, ajude as pessoas que estão ouvindo essa palavra, esse momento, a entregarem o seu coração tão somente a Ti, como um dia o Senhor permitiu eu fazer. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Alguém me cobrou que eu não estou mais dizendo a comunhão faz parte do culto. Então, está aí. A comunhão faz parte do culto. Continua fazendo. Temos que ter comunhão, sim. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. E muito em breve, essa comunhão vai estar em prática novamente lá na igreja. Amém? Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados.